Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz: O Senhor, porém, disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Ao meditar sobre esse versículo, o Senhor me levou a pensar sobre as prisões sem paredes, ou seja, as prisões emocionais, intelectuais e espirituais. Ao depararmos com o caso do profeta Samuel, vemos algo que desperta nossa curiosidade, mas também nos faz um alerta. Ele, logo que viu a aparência de Eliabe, afirmou dentro de si que seria esse o escolhido para ser ungido. Mas, glória a Deus, que sua vida estava dirigida pela presença, porque, ao mesmo tempo que afirmou isso, logo permitiu ouvir o Espírito Santo dizer que não deveria olhar com os olhos externos e carnais, mas sim no interior, com os olhos espirituais. E assim o fez. Mas isso me levou a refletir sobre nosso cotidiano. Quantas vezes estamos tão envolvidos com situações, com as nossas escolhas, com nossa vivência e experiência em determinada função, com uma herança corrompida, com costumes e métodos, que acabamos tendo atitudes mediante nossa compreensão momentânea sobre aquele fato ou acontecimento. Posso afirmar, quantas vezes agimos pelo impulso de um reconhecimento que não satisfaz a vontade de Deus, mas sim realiza os desejos da nossa vontade. Porque Samuel, mesmo sendo uma pessoa entregue para servir a Deus desde sua infância, poderia ser iludido? Aqui também encontramos uma lição e um princípio valioso. O tempo que estamos sendo ensinados sobre determinada função jamais deve sobressair diante do nosso chamado, ou seja, seu tempo dentro de um lugar, uma igreja, uma empresa, um cargo, uma responsabilidade, jamais pode te aprisionar a ponto de você acreditar que tudo tem que ser daquela maneira, do seu jeito, do modo que aprendeu, deixando de compreender, enxergar, ouvir e viver as novidades que estão sendo apresentadas pelo Espírito Santo, ficando à mercê de uma prisão sem paredes, onde não consegue ver que está no automático, cumprindo ritos e métodos que foram colocados por rotina, deixando de viver a excelência do Evangelho, que é vida e liberdade. O profeta Samuel quase foi iludido por isso, mas ouviu a voz do Espírito Santo. Você está sendo iludido por aquilo que viveu, que te disseram, que foi condicionado, ou está ouvindo a voz do Espírito Santo e fazendo a sua vontade? Por que isso é importante? Para termos o discernimento de parar de falar sempre as mesmas coisas, como se fosse um ritual, e começarmos a viver as novidades do Senhor em nossa vida. Porque quando estamos aprisionados a métodos, rotinas, usos, costumes, sempre fazemos tudo de uma maneira. Não conseguimos aprender as coisas novas que nos são apresentadas. Porque, se não for daquele jeito, do nosso jeito, não funcionamos. Não acreditamos que irá funcionar. Não permitimos aprender. Aqui faço um adendo. É a mesma coisa que acreditarmos que Deus nos ouvirá em lugares determinados mais que outros e achar que nossa oração será diferente se estivermos em determinado lugar e de determinada maneira. Isso é uma ilusão criada pela nossa conveniência e pela nossa convivência. O lugar é você que define, porque não é o espaço físico, mas a condição espiritual que você está vivendo.
Quantas pessoas estão presas emocionalmente a outras pessoas e não conseguem viver a vontade de Deus, porque sempre se remetem a fazer exatamente aquilo que a pessoa fazia. Outras estão presas espiritualmente, não conseguindo discernir que estão servindo ao Senhor ou servindo às suas vontades egoístas e eclesiásticas. Ainda temos um terceiro grupo que está preso em suas convicções, suas paixões, suas visões, ou seja, está preso intelectualmente em projeções intencionais com palavras motivacionais que o levam a deixar de viver a fé sobrenatural para serem movidos por crenças naturais, usando a palavra como meio para justificar suas ações. Isso é um perigo tão grande, porque muda as ações externas, mas não transforma o interior da pessoa. Temos que estar apercebidos dessa verdade, porque assim como o profeta Samuel, num primeiro momento teve sua mente iludida pela aparência, quantos de nós temos que vigiar para que isso não aconteça? E ficarmos atentos à voz do Espírito Santo, porque não devemos julgar, falar, dizer, comentar ou justificar qualquer pessoa pela nossa percepção momentânea, mas pela direção do Senhor, para que não nos acarrete uma prisão sem paredes, onde fiquemos negligentes à vontade do Senhor, mesmo dizendo que estamos fazendo sua vontade. O Senhor quer que façamos a cada dia sua vontade da maneira que Ele quer nos ensinar, não aquilo que acreditamos saber, mas do modo dele. Esse é o tempo de vivermos o sobrenatural de Deus da maneira que Ele quer, não limitando o seu poder e nem sua ação. O Senhor quer nos livrar todos os dias das prisões sem paredes e nos levar a viver sua presença, compreender nosso chamado, estabelecer seu reino e revelar seu poder. Que você permita sair do lugar que te limita para viver a expansão do Senhor em sua vida. Chegou o tempo de crescer, alargar as estacas e começar a frutificar. Tudo está em suas mãos. Você decide seu próximo passo. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado por este fôlego de vida, obrigado por nos dar mais este dia para poder viver e para poder, Senhor, mergulhar cada vez mais na profundidade e nesta intimidade contigo. De poder, Senhor, colocar não só os nossos olhos, mas a nossa vontade à mercê totalmente do Espírito Santo. E assim como foi com Samuel, que muitas vezes nós estamos sujeitos a viver dessa maneira, a ter um primeiro olhar e acreditar que aquilo é daquela maneira, mas quando nós permitimos o Espírito Santo falar e nós ouvimos a sua voz, aí nós temos uma segunda opinião e através dessa segunda opinião nós temos a certeza daquilo que o Senhor quer para nós e quer para a nossa vida. E isso é maravilhoso, porque muitas vezes nesse imediatismo deste mundo ou nesta correria nós nos precipitamos diante de algumas decisões e aonde acabamos nos frustrando. Então, Pai, que sejamos assim como o profeta Samuel, que nós possamos, sim, Pai, ter a nossa visão aguçada em Ti, ainda que num primeiro momento nós, ó Pai, dentro de nós, comecemos a pensar que aquilo é daquela maneira, mas que ao mesmo tempo nós permitamos o Espírito Santo de Deus falar abertamente conosco e nos mostrar e revelar o que realmente o Senhor quer e como o Senhor quer. Porque isso é maravilhoso, Senhor. Então que venha o seu reino, que manifeste o seu querer, que manifeste a sua graça, a sua glória e a sua vontade, Pai. Mas livra-nos do mal, livra-nos da tentação, não deixe faltar o pão na mesa, Senhor, deste teu filho. Antes, revele cada vez mais o seu senhorio, para que a condução através do teu Santo Espírito não limite a nossa visão, não limite, Pai, aquilo que o Senhor quer
de nós e quer que façamos. Porque muitas vezes nós acreditamos que somente aquilo é o correto ou é o certo e esquecemos de ouvir a sua voz, porque não vivemos mais nós, mas é o Senhor que vive em nós. E tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos e tem feito nós fazermos é para a glória do seu nome. Então, usa-nos e que nós possamos permitir cada vez mais ser alinhados, usados e permanecer, Pai, ouvindo a sua voz, ouvindo tudo que o Espírito Santo de Deus tem para nos ensinar e tem para nos mostrar. Somos gratos a Ti, Senhor. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do Seu altar para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em todas as nossas ações e atitudes. Continue, Pai. Continue, Senhor, nos levando cada vez mais a essa profundidade e esta intimidade contigo. Graças te damos, Pai, e assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.